o microfone, desculpe, quem estiver falando, claro, o microfone ligado e a imagem também. Então, quem estiver na cena, deixa a câmera também ligada. Então, quem estiver naquela situação, todo mundo aparecendo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Então, já estamos gravando, tá? Então, já que estamos gravando, pessoal, só fazer uma explicação é o seguinte. Em muitas falas, existem a indicação de dispositivos legais. No nosso dia a dia da audiência, nós não ficamos falando, vou contraditar com base no artigo tal. Não, a gente já faz direto. Mas como aqui é uma aula, é o ensinar a fazer, eu estou inserindo nas falas o dispositivo do Código de Processo Civil que regula aquela determinada situação. Ok? Com relação a quando nós chegarmos lá no momento da qualificação das testemunhas, normalmente é a qualificação completa, com endereço. Aqui, só para nós ganharmos tempo, a serventuária vai pedir o documento de identidade e só vai perguntar o nome, tá? Para que nós tenhamos agilidade. Claro que, numa audiência real, seria a qualificação completa, com endereço, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Bom, então agora nós vamos começar a nossa audiência, onde nós vamos apresentar os principais incidentes processuais que podem acontecer numa audiência de instrução e julgamento. Então, nós temos, quando advogados recém-formados, uma série de perguntas. E essas perguntas colocadas nesse slide, nós vamos respondê-las no decorrer dessa nossa audiência simulada, ok? Bom, pessoal, o nosso primeiro desafio, primeira vez que o advogado ou a advogada vai fazer a sua audiência, é saber aonde ela vai se posicionar. Então, entrando na sala de audiências, ela olha para o juiz, o lado direito do juiz vão ficar advogado e o autor, e no lado esquerdo do juiz, você olhando de frente para o juiz, vão ficar o advogado e o réu, ou preposto ou preposta do réu. Lembrando que, normalmente, o serventuário, o escrevente, aquele que vai ajudar o juiz na audiência, ele fica do lado direito do juiz, mas dependendo da disposição dos móveis, né, ele pode ficar do lado esquerdo, ok? Bom, outra situação aqui, né, a gente já mostrou essa tela aqui. Feito isso, eu já tenho essa visão inicial da nossa sala de audiências. Então, eu tenho um caso que eu vou apresentar e é em cima deste caso que a audiência de instrução vai se desenvolver. Lembrando que já ocorreu a audiência de conciliação ou mediação, não houve a possibilidade de fazer acordo, o réu apresentou contestação, da contestação abriu-se vista para o autor se manifestar em réplica, já houve despacho saneador, nenhuma preliminar, nenhuma irregularidade, o processo está pronto, o juiz intimou as partes e ambas indicaram que pretendiam produzir prova oral, depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, e é em cima dessa oitiva de testemunhas que a nossa audiência vai se desenvolver. Bom, o nosso caso é o seguinte: a audiência de instrução e julgamento se desenvolverá a partir dos seguintes fatos. Flávio, o autor, pessoa de pouca instrução, é cliente do Banco Delta S.A. No início do mês de fevereiro, foi à agência do Banco Réu para efetuar o pagamento de uma conta, que aconteceria após sacar o valor correspondente. Chegando ao caixa, a funcionária pediu que ele digitasse a senha. Flávio tentou por 2 vezes digitar a senha e não conseguiu. Diante da demora e da dificuldade apresentada por Flávio, o caixa, Evandro, demonstrando muita impaciência, passou a agredi-lo verbalmente, diante dos demais clientes. Flávio, se sentindo humilhado e constrangido com o comportamento do funcionário, ajuizou ação de reparação por danos morais em face do Banco Delta.
Feito isso, juíza e escrevente ocupam os seus lugares e agora nós vamos iniciar a audiência com o pregão. 10ª Vara Civil da Comarca de Juiz de Fora, audiência das 16 horas, Senhor Flávio e Banco Delta S.A. Nesse momento, após o pregão, autor, preposta do réu e os advogados ocupam os seus lugares, ok? Sempre lembrando, a referência é ao juiz, de frente para o juiz, lado direito, o autor, lado esquerdo, réu. Nesta primeira situação, nós vamos fazer uma tentativa de acordo. Só que uma particularidade é a ausência injustificada do advogado do autor. Então, é possível, mesmo diante da ausência do autor, ser celebrado um acordo, desde que esteja em jogo direitos disponíveis. Uma situação que acontece, né, como nós vamos fazer aqui agora, o juiz, ele celebra o acordo, mas alguns, eles fazem o seguinte: o autor, o seu advogado não está aqui, então vou dar um prazo de 5 dias para que ele se manifeste sobre esse acordo. Se manifestando favorável, eu homologo. Não se manifestando, eu vou homologar. Eu estou dando o prazo para que ele se manifeste. Então, pessoal, é assim que acontece, ok? Veja que existe aqui uma penalidade muito severa para o advogado que falta injustificadamente. O juiz pode dispensar todas as provas requeridas por ele. No caso de uma audiência de instrução e julgamento, o juiz pode dispensar o depoimento pessoal do réu e a oitiva das testemunhas do autor. No nosso caso, como nós estamos retratando uma ação de reparação de dano material, moral, decorrente de ofensas no interior de uma agência bancária, a prova testemunhal aqui, ela é fundamental, não é? Então, se o autor perde a oportunidade no depoimento pessoal e principalmente a oitiva das testemunhas, a sua ação está fadada ao insucesso. Ele vai perder a ação, tá ok? E é justamente isso aqui que nós vamos simular agora, ok? Então, a visualização da audiência é essa. Advogado do réu e banco, o advogado e o réu estão do lado esquerdo. O autor está sozinho, sem o seu advogado, ok? Bom, já falamos sem a presença do advogado, então vamos à situação. Boa tarde. Presente as partes? Flávio e senhora Daniele? Sim. Senhor Flávio? Isso. Pode, Marcela? Senhor Flávio, e seus advogados? Doutora, conversei com ele ontem e disse que me encontraria na entrada do fórum meia hora antes da audiência. Já liguei algumas vezes e não atendeu. Senhor Flávio, não posso aguardar, até porque não há qualquer justificativa. Vou prosseguir com a audiência. O banco tem alguma proposta de acordo? O banco tem plena convicção que seu funcionário não ofendeu ou desrespeitou o autor, mas, para pôr fim ao processo, oferece o valor de R$ 3.500, que é o limite que nós temos para fazer o acordo. Senhor Flávio, aceita a proposta? Doutora, eu fui muito humilhado pelo funcionário do banco. Este valor eu não aceito. Se o banco pagar R$ 10.000, eu fecho o acordo. Senhora Daniele, o banco pode melhorar a proposta? Quem sabe aumentando o valor, o senhor Flávio aceita e aí encerramos o processo. Não vale a pena correr o risco, pois em caso de procedência, o valor da condenação poderá ser maior do que R$ 2.000. E aí? Apesar do banco não reconhecer os fatos narrados no inicial, pois os seus funcionários são treinados para atender
os clientes, de forma cordial e paciente, oferece o valor de R$ 2.000, pagos em uma única parcela, no prazo de 15 dias. Senhor Flávio, lembro que se não ficarem provadas as ofensas que alegar ter sofrido, não vai receber nada. O senhor aceita a proposta do banco? Eu só aceito R$ 10.000. Se não pagarem o que eu quero, a senhora pode tocar o processo, que eu vou correr o risco. Como as partes não chegaram a um consenso, apesar de já terem sido esclarecidas sobre os riscos do prosseguimento da ação, vou passar o depoimento pessoal e oitiva das testemunhas. Senhor Flávio, como seus advogados não estão presentes e nem justificaram a ausência, vou dispensar as provas que eles requereram, em especial o depoimento do representante do banco, e suas testemunhas também não serão ouvidas. O réu vai insistir no depoimento do autor? Sim. Caso tivesse havido acordo, as condições seriam lançadas no termo de audiência, desde que, como eu já mencionei, a ação versasse sobre direitos disponíveis. Pessoal, agora a gente vai partir para uma próxima situação. Agora o advogado do autor está presente, então aquela situação já foi superada e nós agora passaremos para uma nova situação. Bom, agora nós vamos fazer a apresentação do depoimento pessoal das partes, primeiro do autor, depois do réu. Aqui traz uma série de informações. Então, o que acontece? O depoimento ele é sempre cruzado. O advogado do autor, ele vai fazer a pergunta para o advogado do réu e o advogado do réu vai fazer a pergunta para o advogado do autor. Lembrando que no depoimento pessoal, inicia-se pelo autor e depois vai haver o depoimento pessoal da preposta. Lembrando que o juiz, a todo momento, ele pode fazer pergunta das partes. Ele pode ser o primeiro, ele pode, no meio do depoimento pessoal, fazer perguntas, ou ao final, tá? Para justamente esclarecer determinado fato. Outra situação importante que nós temos que observar é, se ambas as partes pleitearam o depoimento pessoal, e o depoimento pessoal começando pelo autor, a preposta não pode ficar na sala de audiências ouvindo o depoimento pessoal do autor. Então, ela se retira, é colhido o depoimento pessoal do autor, fim do depoimento pessoal do autor, ela retorna para prestar o seu depoimento. Lembrando que, no Código de Processo Civil, eu não tenho um regramento de como vai ocorrer esse depoimento pessoal. Então, nós vamos utilizar as regras da oitiva das testemunhas. Ok? Bom, então é essa a situação que nós vamos ter, tá? Iniciado o depoimento pessoal do autor, a preposta, ela já saiu da sala de audiências. Pode ir. Senhora Thalia, queira aguardar lá fora, por favor. Doutora Daniele, a pergunta. Daniele, liga o microfone. O senhor ficou nervoso ao digitar a senha? Quantas tentativas o senhor fez? Pode responder, senhor Flávio. Sim, eu fiquei muito nervoso, pois os números da máquina são muito pequenos e eu sempre tenho essa dificuldade. Tentei por 2 vezes, mas por não conseguir, aí chamei o caixa, o senhor Evandro, e começou a me ofender e me humilhar na frente de todo mundo. Pergunta? Por que o senhor escolheu a agência para ser correntista dela? Doutora, interfiro, irrelevante. Bom, pessoal, neste caso, o juiz ele pode indeferir perguntas vexatórias, capciosas e impertinentes. Mas nada impede que o advogado, caso o juiz não indefira a pergunta, ele intervenha. Então, ele vai chamar a atenção do juiz, no caso meritíssimo, o juiz vai passar a palavra para ele e ele vai declinar o motivo, ok? Bom, lembrando que
as perguntas indeferidas, elas obrigatoriamente serão transcritas no termo da audiência, se o advogado que teve a pergunta indeferida o requerer. Então, o juiz é obrigado, ok? Vamos ver a conduta? Meritíssima, Sim. requer que a pergunta indeferida seja transcrita no termo de audiência. Foi interferida a seguinte pergunta: por que o autor escolheu a agência para ser correntista dela? Mais perguntas? Não. Concluído o depoimento do autor, a juíza determina que a preposta retorne à sala de audiências para que ela tenha o seu depoimento iniciado. Por favor, chame a preposta. Senhora Thalia, pode retornar para a sala de audiência. Bom, então, nessa terceira situação, nós vamos iniciar o depoimento da preposta do réu. Então, pessoal, nós vamos visualizar a nossa sala de audiências agora. A preposta já retornou e já se sentou no seu lugar, lado esquerdo, ao lado do seu advogado. Então, o advogado do autor fará as perguntas ao réu. O juiz também pode iniciar nesse depoimento pessoal. No meio do depoimento, no meio da inquirição pelo advogado do autor, pode fazer intervenções, fazer perguntas, ou ao final, ok? Então, vamos lá. Juíza. Por favor, chame a preposta. Então, a preposta já retornou, tá? Já sentou e pode começar, Marcelo. Doutor Leonardo, pode perguntar. A senhora pode descrever como se deram os fatos entre a funcionária que operava o caixa e o senhor Evandro e o senhor Flávio? Pode responder. Não sei informar, pois não trabalhava na época dos fatos. Pergunta, doutor. Gostaria de saber se o caixa, senhor Evandro, pelo seu temperamento explosivo, tem o hábito de desrespeitar os clientes ou foi somente com o senhor Flávio num ato isolado? Daniele? Meritíssima, Sim. a pergunta é capciosa, pois se a preposta responder que sim, estará admitindo uma conduta errada que se repete. Caso que não, estará admitindo também a conduta errada da funcionária. Portanto, requeiro que a pergunta seja indeferida. Doutor Leonardo, realmente, qualquer que seja a resposta da preposta, estará se admitindo o fato. Assim interfira a pergunta. Bom, pessoal, então, nesse caso aqui, sempre o juiz ele pode indeferir inicialmente, mas caso ele não faça isso, cabe a iniciativa ao advogado da parte contrária. Juíza? Pergunta? Sem mais perguntas. Bom, pessoal, então nós tivemos o depoimento das partes, que iniciou pelo depoimento do autor, passamos para o depoimento da preposta, e agora nós vamos para a oitiva das testemunhas. Lembrando que nós vamos iniciar pelo depoimento das testemunhas do autor, logo em seguida passamos para a oitiva das testemunhas do réu. Essa é a regra, mas o juiz ele pode inverter essa ordem das testemunhas, dependendo lá do ônus da prova de cada uma das partes. Bom, a nossa sala está completa, presentes os advogados e suas partes. A testemunha ela vai ser chamada, ela entra na sala de audiências e ela vai se sentar numa cadeira normalmente posicionada de frente para o escrevente. Bom, nessa situação, pessoal, a testemunha entrou, o juiz pode fazer perguntas para ela,
Logo em seguida, o advogado do autor faz as perguntas para as testemunhas arroladas pelo autor, e logo em seguida, o advogado do réu vai fazer as perguntas. Então, sempre o advogado da parte contrária faz as perguntas por último, sempre ressaltando que o juiz pode iniciar fazendo as perguntas durante a inquirição pelos advogados ou ao final, tá certo? Se porventura ele entenda que algum fato não ficou suficientemente esclarecido. Aqui, pessoal, eu trago para vocês uma série de informações com relação à prova testemunhal, o rol de testemunhas, a importância do advogado observar, respeitar o prazo fixado pelo juiz para apresentar o rol de testemunhas, porque se ele não observar esse prazo, o seu rol de testemunhas será intempestivo e ele vai perder a prova testemunhal, tá? E a consequência dessa perda da prova testemunhal pode ser gravíssima, ele não conseguir provar o fato cujo ônus lhe pertence, ok? Bom, nessa quarta situação, nós vamos simular um rol de testemunhas apresentado fora do prazo. Para que isso ocorra, o advogado, quando vai para uma audiência, ele tem que se preparar. Então, como ele se prepara? Primeira coisa, lendo o processo, conhecendo o processo. Então, se ele vai para uma audiência de instrução, a primeira coisa que o advogado deve fazer é verificar se o advogado da parte contrária apresentou o rol de testemunhas no prazo legal. Porque se ele não apresentou, vai ser a primeira coisa que você vai alegar em audiência. E objetivando, claro, que as testemunhas do advogado, do autor, por exemplo, se você tiver como advogado do réu, você vai alegar que o rol é intempestivo para que as testemunhas do autor sejam dispensadas. Ok? Vamos, então, à situação. Doutores, as testemunhas estão presentes? Sim. Diretíssima. Pois não, doutora? As testemunhas do réu estão presentes. Com relação às testemunhas do autor, elas devem ser dispensadas, uma vez que o rol foi apresentado fora do prazo fixado por Vossa Excelência, portanto, intempestivo. Doutor Leonardo, realmente o rol é intempestivo. Vou dispensar as testemunhas. Diante da intempestividade da apresentação do rol, foi dispensado a oitiva das testemunhas do autor. Então, vejam que todo incidente que ocorre numa audiência, ele é lançado no termo de audiências. Por exemplo, aqui, a dispensa do rol das testemunhas do autor, tendo em vista a intempestividade do mesmo, ok? Bom, agora nós vamos vamos simular um incidente muito interessante, que é a contradita da testemunha. O que é contraditar a testemunha? Contraditar a testemunha é o advogado da parte contrária apontar um fato para que o juiz dispense a testemunha de depor. Ou seja, a contradita visa eliminar a testemunha da parte contrária, tá? Apontando um fato referente à incapacidade, o impedimento ou à suspeição. E aqui eu trago para vocês, no nosso roteirinho, né, os dispositivos legais que disciplinam a incapacidade, o impedimento, a suspeição. É importante também aqui, e fundamental, que o advogado que queira contraditar a testemunha, ele fique atento a um momento muito especial, que é aquele que o serventuário qualifica a testemunha, se volta para o juiz e fala pronto, qualificado. Ou seja, imediatamente após a qualificação é que a contradita ela deve ser realizada, tá? Porque senão, pessoal, qual é o passo normal? Qualificação da testemunha,
e logo em seguida o compromisso da testemunha pelo juiz. E a testemunha, uma vez compromissada, ela não poderá ser contraditada mais, ok? Então é isso aqui, só para nós visualizarmos. A testemunha se sentou em frente ao serventuário, foi qualificada, o serventuário se volta para o juiz e fala, pronto, qualificada. Sem deixar o juiz falar, o advogado já fala, meritíssimo, vou contraditar a testemunha. Então, veja, a contradita da testemunha, ela deve ocorrer imediatamente após o serventuário falar, pronto, qualificada. E é justamente agora essa situação que nós vamos apresentar. Doutor Leonardo, qual é o nome da primeira testemunha? Chayane. Pode chamar a testemunha. Senhora Chayane. Nesse momento, a testemunha entra na sala de audiência, se senta na cadeira em frente à serventuária para começar a qualificação. Carteira de identidade, por favor. Nome completo. Testemunha qualificada. Cadê a testemunha? Chay. Senhora Chayane. Vamos lá. Sol. Segue no lugar da Chay. Vamos lá. Vamos lá. Qualifica de novo, Márcia. Senhora Marisol. Carteira de identidade, por favor. Nome completo. Marisol Silva. Pronto, doutora. Qualificada. Meritíssima, Pois não, doutora. vou contraditar a testemunha. Qual o fundamento? A testemunha é parente do autor e, por este motivo, não terá a imparcialidade necessária para prestar o depoimento. Senhora Marisol, tem algum parentesco com o senhor Flávio? Sim, doutora, sou prima dele. Além do parentesco, você tem alguma relação de amizade? Doutora, praticamente não temos contato. É raro nos encontrarmos. Doutora Daniele, a testemunha é prima do autor e não está impedida de depor só por causa desse fato. Sequer existe relação de amizade entre eles. Esta sim motivo para suspeição. Foi contraditada a testemunha ao argumento de que ela é parente do autor. Perguntada a testemunha, informou que é prima dele. Assim, por se tratar de parente colateral de quarto grau, não está impedida de depor, não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista do artigo 447, parágrafo 2º, inciso 1º do CPC. Tudo bem. Bom, pessoal, a contradita ela foi indeferida. Então, o depoimento da testemunha segue normal. Qual é o próximo passo? É o compromisso da testemunha. Tem algum interesse na demanda, Marisol? Não. A senhora está sendo compromissada para falar a verdade e somente o que viu, sob pena de ser processada criminalmente por falso testemunho, entendeu? Sim. A senhora tem conhecimento de algum problema que ocorreu entre o senhor Flávio e um funcionário do Banco Delta? Sim, eu estava na fila e vi a moça que trabalha, o moço que trabalha no caixa discutir com ele. Como foi essa discussão, senhora Marisol? Olha, doutora, só deu para ouvir que ele o xingou de caipira e que gente como ele não podia entrar no banco. Doutor Leonardo, alguma pergunta? Sim. Qual a reação do senhor Flávio após o xingamento? Pode responder, senhora Marisol. Todo mundo que estava na fila percebeu que ele ficou muito humilhado e logo em seguida saiu do banco. Não consegui nem despedir dele. Mais alguma pergunta?
Satisfeito. Pergunta, doutora Daniela. Não, meritíssima. A senhora está dispensada, senhora Marisol. Bom, pessoal, agora nós vamos apresentar uma situação da contradita intempestiva, fora do momento. Né? Então, para ilustrar, nós temos a escrevente qualificando, ela se vira para o juiz, fala pronto, qualificada. O advogado do réu, nesse momento, nada fala. O juiz, numa sequência, compromissa a testemunha. Depois que fez o compromisso, aí que o advogado, ele tenta se manifestar. Meritíssimo, vou contraditar a testemunha. Observe que essa contradita, ela está sendo realizada após o compromisso e não após a qualificação. E qual é o resultado disso? O juiz ele vai indeferir essa contradita. É o que vai ser apresentado aqui agora. Agora será simulado, então, como eu disse, a contradita intempestiva, fora do prazo. Doutor Leonardo, qual é o nome da segunda testemunha? É a Evelyn. Pode chamar a testemunha. Senhora Evelyn. Evelyn entrou na sala de audiências, se sentou à frente da serventuária, pode iniciar a qualificação. Carteira de identidade, por favor. Nome completo. Evelyn Silva. Pronto, doutora. Qualificado. Senhora Evelyn, é amiga ou inimiga de alguma das partes? Não. Tem algum interesse nessa demanda? Não, senhora. Fique, senhora, sabendo que se faltar com a verdade, poderá ser processada por falso testemunho. É crime mentir em juízo. A senhora entendeu? Sim, senhora. Meritíssima. Sim. Vou contraditar a testemunha. Doutora Daniele, o momento para contraditar a testemunha é após qualificação e antes do compromisso. E a testemunha já foi compromissada. Assim, interfiro por intempestividade a contradita. Ok, meritíssima. Então, veja, nós tivemos uma primeira situação da qualificação sendo realizada, a contradita sendo realizada após a qualificação, que é a situação correta, e agora foi demonstrado a contradita intempestiva. Então, ressalto, a contradita tem que ser formulada imediatamente após a qualificação. Para isso, o advogado, nesse momento, ele não pode ficar conversando com o seu cliente. Ele não tem que ficar mexendo, por exemplo, em anotações. Ele já se preparou. Então, assim que ele se senta à mesa, ele tem que estar atento. Então, neste momento, como está sendo ouvida ou vai ser iniciado o depoimento da testemunha do autor, ele tem que ficar atento, prestando atenção na escrevente, que após a qualificação é que ele vai intervir para contraditar. Bom, pessoal, nós vamos aproveitar essa mesma situação e agora nós vamos demonstrar a contradita correta. Serventuária. Serventuária pode dar o comando para a juíza. Pronto, doutora. Qualificada. Meritíssima. Pois não? Vou contraditar a testemunha. Qual o fundamento? Chegou ao conhecimento do réu que o autor prometeu à testemunha uma certa quantia em dinheiro caso ganhasse a ação. Assim, está claro o interesse da testemunha em ajudar o autor a ganhar a ação. Óbvio que ela não terá a isenção necessária sendo suspeita. Senhora Evelyn, o senhor Flávio prometeu algum dinheiro para a senhora prestar um depoimento favorável a ele? Doutora, não vou mentir. Para a senhora, ele me prometeu 10% da indenização que ele vai ganhar com o processo, se eu falar coisas que vão ajudar. Doutor Leonardo, existe uma vedação legal para que a testemunha não seja ouvida.
Vedação essa prevista no artigo 447, parágrafo 3º, inciso 2º do CPC. Assim, por ser suspeita, vou deferir a contradita. Bom, nessa situação, este incidente vai ser lançado no termo de audiências. Senhora Evelyn, está dispensada. Obrigada. Testemunha sai da sala de audiências, foi dispensada, não prestou depoimento. Doutor Leonardo, qual é o nome da terceira testemunha? Naila. Senhora Pode Naila. chamar. Naila entra na sala de audiência, se senta à frente da serventuária, pode qualificar. Carteira de identidade, por favor. Nome completo. Naila Evangelista. Pronto, doutora. Qualificada. Meritíssima, Sim. vou contraditar a testemunha. Qual o fundamento, doutora? A testemunha tem interesse no litígio, uma vez que no dia do ocorrido no banco, disse para outras pessoas que estavam lá que o banco tinha que ser condenado, pois o autor tinha sido desrespeitado pela Caixa. Senhora Naila, disse que o banco tinha que ser condenado? Realmente, doutora, o que eu presenciei foi um desrespeito e disse que o banco tinha que ser punido para que não acontecesse mais isso com ninguém. Doutor Leonardo, vou deferir a contradita, uma vez que a testemunha demonstrou ter interesse no litígio e, portanto, não terá a imparcialidade necessária. A advogada pode e deve argumentar. Então, veja, pessoal, não é o fato do juiz não acolher o que você pediu, ou, no caso aqui, o advogado do réu alegou a contradita da testemunha do autor. Se a juíza deferir, você tem a obrigação de tentar argumentar, explicar para a juíza que aquele não era um caso de contradita. Veja, pessoal, essa argumentação na situação normal. Eu não estou falando para você brigar, a senhora errou, não. Você vai argumentar. Pode ser que você consiga reverter essa situação. Ou a juíza, não, olha, mantenho, está contraditada e vai ser dispensada. Mas é obrigação do advogado tentar reverter essa situação. É o que nós vamos apresentar agora. Meritíssima. A testemunha apenas manifestou sua opinião sobre o ocorrido, o que não a torna suspeita. Não tem ela nenhum interesse no resultado, nem tampouco será beneficiada de alguma forma, de alguma maneira, caso o autor tenha êxito na demanda. Além do mais, ela prestará o depoimento sobre o que presenciou aquele dia no banco. Realmente, analisando melhor a situação, a testemunha simplesmente manifestou sua opinião em público, sem que tal fato implique no interesse no presente litígio. Assim, vou indeferir a contradita. Então, veja, pessoal, essa é uma situação natural, normal em uma audiência, tá? Um colaborando com o outro, os advogados colaborando com o juiz. Então, veja, salvou-se essa testemunha que muito pode contribuir para o convencimento do juiz. Bom, superada essa situação, superada a contradita, ato contínuo, a testemunha ela vai ser compromissada. A juíza vai compromissar a testemunha agora. O senhor é amigo ou inimigo de alguma das partes? Não. Tem algum interesse na demanda? Não, senhora. Então, a senhora está sendo compromissada para falar somente a verdade e o que presenciou, pois se faltar com a verdade, poderá ser processada por falso testemunho. Entendeu? Sim, doutora. Doutora, pode fazer a pergunta. Senhora Naila, a senhora presenciou alguma discussão entre a Caixa do banco e o senhor Flávio? Senhora Naila, pode responder? A Caixa estava muito impaciente com a demora dele e começou a apressá-lo. Ele pediu para ela ter calma,
Logo em seguida, ela disse que ele era muito mole e que estava atrapalhando o trabalho dela. Doutora Ana. A senhora ouviu algum xingamento da Caixa para o senhor Flávio? Qual foi? Pode responder. Ela chamou ele de analfabeto e disse que gente como ele não podia nem entrar no banco, quase gritando. Todo mundo que estava na fila ouviu. Pergunta? E diante do xingamento sofrido, qual foi a reação do senhor Flávio? Pode responder, senhora Nara. Percebi que ele ficou muito abalado, mas apenas pegou o cartão e foi embora. Pergunta, doutor. A senhora acha que a humilhação que o senhor Flávio sofreu o deixou deprimido? Meritíssima, Pois não, doutora Daniela. requeiro que a pergunta seja indeferida, pois a testemunha deve depor sobre os fatos que presenciou, e não, data vênia, falar sobre o estado emocional do autor, até porque a resposta em nada acrescenta para o desvio da demanda. Doutor, interfira a pergunta. Leonardo. Meritíssima, Pois não. requeiro que a pergunta indeferida seja transcrita, tá, em termo da audiência. Ok. Foi interferida a seguinte pergunta. A humilhação que o autor sofreu o deixou deprimido? Mais perguntas? Não. Nós vamos fazer agora uma situação que ela deve ser evitada. Não é? Então, veja, se a testemunha da parte contrária ela está num depoimento muito preciso, muito seguro, o advogado da parte contrária vai torcer para esse depoimento acabar o mais rápido possível. Tá? Agora, se ele for fazer uma pergunta que ele não tenha certeza que essa testemunha possa se contradizer, e às vezes acontece para mostrar serviço para o seu cliente, isso pode terminar numa situação muito desfavorável para ele, tá? É o que nós vamos simular agora. Juíza. Mais perguntas? Sim. Doutor, alguma pergunta? Sim. Pode perguntar. Qual a distância que a senhora estava do caixa? Pode responder, senhora Nara. Estava a uns 10 metros no final da fila. Pergunta, doutora Daniela. No momento do fato, o banco estava cheio, com muitos clientes? Pode responder. Sim, o banco estava lotado. Pergunta. Se o banco estava lotado e o senhor longe do caixa, como que ouviu os xingamentos feitos pelo senhor Flávio? Pode responder, senhora Nara. Realmente o banco estava muito cheio, mas a impaciência do caixa e o tratamento dado ao cliente chamaram a atenção de todos. E pelo tom alto de voz, eu escutei perfeitamente o que ela falou. Aliás, todo mundo que estava na fila. Foi uma situação constrangedora. Mais alguma pergunta, doutora Daniela? Não, estou satisfeita. A senhora está dispensada, senhora Naila. Então, veja, pessoal, nessa situação aqui, a participação da advogada do réu foi muito infeliz. Essa pergunta formulada e a resposta às perguntas formuladas pela advogada do réu somente fortaleceram o depoimento da testemunha e, por consequência, foram muito favoráveis para o autor. Tá? Só lembrando que a testemunha ela presta o seu depoimento, esse depoimento ele é impresso, ela assina e sai dispensada. Bom, pessoal, agora nós vamos passar para a oitiva das testemunhas do réu. Então, iniciamos com as testemunhas do autor. Agora, nós vamos passar para as testemunhas do réu. Tá? E agora assumem como advogado do autor Rafael e como advogado do réu Sol. Doutora. Então, só um momentinho. Então, só para a gente mostrar aqui, pessoal. Então, aquela mesma tela inicial, tá? Sala de audiências,
Agora, a testemunha do réu vai ser chamada, pessoal, só para eu registrar aqui, né? Bom, as testemunhas do réu serão chamadas, e lembrando, o juiz pode iniciar fazendo as perguntas, né? Pode iniciar fazendo as perguntas, logo depois passa-se para o advogado do réu, em seguida para o advogado do autor, e o juiz pode sempre, a qualquer momento, no início, no meio ou ao final, intervir fazendo perguntas, objetivando o esclarecimento de determinado fato. Vamos então agora ao depoimento das testemunhas do réu. Doutora Marisol, o nome da primeira testemunha. Evandro. Pode chamar. Senhor Evandro. Evandro entra na sala de audiências, toma o seu local, o seu lugar, pode iniciar a qualificação. Carteira de identidade, por favor. Nome completo. Evandro Ferreira de Gouveia. Pronto, doutor. Qualificado. Meritíssima. Sim, doutor. Vou contar ditado a testemunha. Qual o fundamento, doutor Rafael? A testemunha está envolvida diretamente nos fatos, pois foi quem ofendeu o autor diante dos outros clientes. Seu interesse é que o autor perca a ação. É muito claro. Se o réu for condenado a pagar a indenização por culpa da testemunha, poderá ajuizar uma ação de regresso contra ela. Por esse motivo, não podemos prestar depoimento, uma vez que não terá isenção necessária. O senhor se desentendeu com o senhor Flávio no banco por algum motivo, senhor Evandro? Eu sempre atendo os clientes com o maior respeito e paciência com ele. Não foi diferente. Quem estava nervoso e impaciente era ele. Pelo simples fato do banco estar cheio. As ofensas e xingamentos partiram dele, não de mim. Doutor, vou deferir a contradita, uma vez que a testemunha tem interesse na demanda, estando, inclusive, envolvida diretamente nos fatos narrados na inicial. Tudo bem, meritíssima. Senhor Evandro, está dispensado. Doutor, o nome da próxima testemunha? Chay. Pode chamar. Senhora Chay. Chay entra na sala de audiências, pode qualificar. Carteira de identidade, por favor. Chayane Souza. Pronto, doutora, qualificada. Meritíssima. Sim, doutor. Vou contar ditado a testemunha. Qual o fundamento? A testemunha é inimiga do autor. A senhora já teve algum entendimento com o senhor Flávio, que considera seu inimigo, senhorita Chay? Algum tempo atrás, durante um atendimento no banco, do nada, ele começou a gritar comigo e aí foi chamar a polícia militar. Depois disso, não tive mais contato com ele. Não o considero como inimigo e nem tenho nada contra. Doutor Rafael, a testemunha está negando a inimizade. O senhor tem como provar o motivo da contradita? Sim. Eu trouxe uma testemunha para comprovar a inimizade entre eles. Pessoal, então veja nessa situação, agora nós vamos apresentar o procedimento da contradita. Então, toda vez que a testemunha nega esse fato de impedimento, suspeição ou incapacidade, cabe à parte que alegou o motivo da contradita fazer a prova. Isso pode se dar com documentos ou com testemunhas. Lembrando que as testemunhas da contradita só servem para provar o motivo da contradita. Elas não podem ser inquiridas sobre outros fatos. Ok? Então, vamos ao procedimento. Senhorita Chay, queira aguardar naquela cadeira, por favor. Sim, senhora. O nome da primeira testemunha?
Seu Rafael, nome da Thalia. primeira testemunha? Thalia. Pode chamar. Senhora Thalia. Pode qualificar? Carteira de identidade, por favor. Nome completo. Thalia Costa. Pronto, doutora. Qualificada. Doutora Thalia, a senhora é amiga ou inimiga de alguma das partes? Não, senhora. Tem algum interesse na demanda? Não. A senhora está aqui para falar o que sabe e o que presenciou, pois se faltar com a verdade, poderá ser processada por falso testemunho. Entendeu? Sim, eu entendi. A senhora conhece o senhor Flávio e a senhorita Chay? Se conhece de onde? Sim, do Banco Delta. Eu trabalhei lá. Na época, ela não era cliente e ele trabalhava como caixa. A senhora tem conhecimento de alguma discussão entre eles no banco? Eu presenciei uma discussão muito séria. Inclusive, foi necessário que o vigia intervisse para que algo de mais grave não acontecesse. Pergunta, doutor Rafael. Foi chamada a polícia militar? Pode responder, senhora Thalia. Sim, e foi feito boletim de ocorrência. Mais alguma pergunta? Não, não. Alguma pergunta, doutora Marisol? Sim, a senhora sabe informar se o senhor teve mais algum problema com outros funcionários do banco? Doutora, interfira a pergunta, pois com o objetivo do depoimento é provar a inimizade entre a senhorita Chay e o autor. A senhora é testemunha da contradita e não de outros fatos. Tudo bem, meritíssima. Mais alguma pergunta? Não. Obrigada. Queira aguardar ali. Sim, senhora. O nome da segunda testemunha? Marcela, superada essa segunda testemunha, a gente eliminou ela. Ah, tá. Vamos para a terceira testemunha. A senhora, por favor, pode voltar. As testemunhas comprovaram inimizade entre o autor e a testemunha. Assim, vou deferir a contradita dispensá-la, uma vez que, por ser a inimiga capital do autor, não terá a imparcialidade necessária para depor. A senhora está dispensada. Mais alguma testemunha? Andréia. Pode chamar. Senhora Andréia. Pode qualificar? Carteira de identidade, por favor. Nome completo. Andréia Dilon. Pronto, doutora. Qualificada. A senhora é amiga ou inimiga de alguma das partes, senhora Andréia? Não. Tem algum interesse nessa demanda? Não. A senhora está sendo compromissada agora para dizer somente a verdade sobre pena de ser processada pelo crime de falso testemunha. Entendeu? Sim, entendi. A senhora conhece o autor, o senhor Flávio, e a senhora Chay, de onde? Sim, conheci os dois no Banco Delta, onde trabalhei como vigilante por alguns anos. O senhor era cliente e a senhora caixa. A senhora sabe informar se ocorreu algum desentendimento entre eles no banco? Sim, a coisa foi muito feia. Eu tive que intervir para que eles não se agredissem. Pergunta, doutor. Pergunta, doutor Rafael. Foi chamada a polícia militar no local? Sim, foi chamada a polícia, mas não sei se foi feito o BO. Mais alguma pergunta? Não.
Pergunta, doutora? Não. Então, a testemunha está dispensada. Bom, pessoal, finda a instrução, né? Ouvida as testemunhas do autor, as testemunhas do réu, bem como os depoimentos pessoais respectivos, né? A juíza vai renovar a proposta de acordo. Se não conseguir acordo, nós vamos passar agora para aquelas alegações finais orais, sendo que cada um terá 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Primeiro o advogado do autor, depois o advogado do réu, e se for o caso, naquelas hipóteses onde o representante do Ministério Público tem que intervir, ele fala por último. É interessante que nós ressaltemos aqui que nessas alegações finais, as partes têm que chamar a atenção do juiz daquelas situações em que elas se referem ao ônus probatório. No caso da reparação de dano moral, para que o juiz condene o réu ao pagamento de uma indenização, o autor tem que provar, no caso aqui, o ato ilícito, o dano e o nexo entre eles. E é justamente essa situação ou esses requisitos que o advogado do autor tem que chamar a atenção do juiz, indicando as provas. Por sua vez, o réu, ele quer que os pedidos sejam julgados improcedentes. Então, ele vai bater naquelas situações onde esses requisitos ou um dos requisitos não foram suficientemente provados. Tá ok? Então, vejam, é pouquíssimo tempo e você, advogado de alguma das partes, tem que utilizá-lo de forma muito precisa, muito cirúrgica. Tá ok? Bom, vamos então ao procedimento. Doutores, após a prova oral produzida e cada um analisando os riscos, pergunto novamente, há possibilidade de acordo? Não. Não. Alegações finais. Bom, pessoal, nessa situação, antes de iniciarmos aqui, só para que vocês possam visualizar, primeiro inicia o advogado do autor, ele vai ditar, ele vai falar. Então, essas alegações finais, elas serão transcritas no termo de audiência, tá? Então, o juiz, o advogado se volta para a escrevente e vai ali fazer a defesa da sua tese, seja ela como autor, seja como réu. Finalizado, a palavra é dada ao advogado do réu, tá? Para também em alegações finais pontuar ou ressaltar as provas que amparam a sua posição. Luísa? Vamos iniciar o debate oral. Doutora, pode começar. Meritíssima, as provas produzidas em especial, a prova testemunhal, demonstram de forma clara que o autor foi injustamente ofendido e desrespeitado pela funcionária do Banco Réu, que causou grande constrangimento e humilhação. Ressalta-se que os requisitos da obrigação de indenizar estão presentes no caso em tela, quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Entre eles, ainda o artigo 932, inciso 3º do Código Civil, estabelece que o empregador responde solidariamente pelos atos de seus empregados, no exercício do trabalho que lhe competir. Assim, os pedidos deverão ser julgados procedentes para condenar o réu ao pagamento da importância do valor de R$30 mil, a título de reparação por danos morais, bem como condená-lo ao pagamento de todas as custas e honorários advocatícios. Dada a palavra ao procurador do réu, assim manifestou. Meritíssima juíza,
O autor não provou os fatos alegados na inicial, inobservando o que estabelece o artigo 373, inciso 1º do CPC, ao não provar o fato constitutivo de seu direito. Ora, nobre julgador, para que ocorra a obrigação de indenizar, é necessário que todos os requisitos estejam presentes ao mesmo tempo. Não há autos, qualquer prova do suposto ato ilícito praticado pela empregada do réu. Desta forma, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação. Assim, os pedidos formulados no inicial deverão ser julgados improcedentes com a condenação do autor nos ônus sucumbenciais. Autos conclusos para a sentença. Audiência encerrada. Boa tarde. Pessoal, show de bola, muito bacana, tá? Vamos ver se eu consigo, eu saindo daqui, vamos ver se todos aqui, a gente consegue aparecer todas as pessoas aqui. Vamos ver aqui. Oi, só um momentinho. Me desculpa a hora que perdeu aí, é porque eu imprimi o roteiro, e no roteiro estava uma parte e aí tinha pulado. Não, tranquilo, joia. Pessoal, vamos ver se a gente consegue aparecer todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui. Ou o máximo de pessoas aqui. Deixa eu fechar aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Tela cheia. Ô, Barra. Pois não? Eu queria pedir desculpa, porque saiu bem baixinho o inferno, porque minha mãe estava me chamando. E os vizinhos favelados da minha mãe ligando música. Não, tranquilo, joia. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, muito bacana, hein? Muito legal. Valeu. Semestre que vem, a ideia é fazer essa audiência presencial, mas se nós não conseguirmos, a gente vai fazer uma conectada de direito do trabalho, tá bom? Então, pessoal, parabéns a todos que participaram aí, foi muito bacana, né? Nós tivemos pouquíssimo tempo para treinar, mas, assim, fiquei muito bacana, muito orgulhoso de vocês aí, tá bom? Eu vou fazer... já está gravando, eu vou depois colocar essa audiência lá no YouTube e vou mandar o link para vocês, tá bom? Mais uma vez, parabéns a todos aí, bom? Uma boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Saudade, gente. Boa noite, pessoal. Vocês. Boa noite.